E agora chegamos à questão 160 da prova amarela do Enem 2019. É uma questão de geometria plana e ela diz assim, olha. No trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC e os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em três partes iguais. Aqui ele mostra a figura e segue. Pelos pontos B, M, C, P e Q são traçados segmentos de reta, determinando 5 triângulos internos ao trapézio, conforme a figura. Os triângulos internos, esse aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 triângulos internos ao trapézio, que é essa área externa. A razão entre BC e AD que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura é, tem a letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Perceba que o comando da questão é essa última parte aqui, olha. Ele quer a razão entre BC e AD que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura. Ou seja, a razão quer dizer que é BC sobre AD. E aqui, olha, você percebe que tem um traçozinho aqui em cima do AD e tem um traço aqui em cima do BC. Por que aqui tem um traço e aqui em cima não tem um traço? Porque esse traço aqui significa que isso é um segmento. Como aqui ele colocou só a razão entre BC e AD e não escreveu segmento BC e segmento AD, ele colocou o traço indicando que isso é um segmento. Aqui em cima ele não colocou o traço porque tem a palavra aqui na frente, ó. É um ponto médio do segmento BC. É por isso que aqui não tem o traço e aqui tem. Mas para resolver essa questão nós precisamos coletar as informações que ele nos deu. A primeira coisa que ele nos disse é que o trapézio é isósceles. Para você saber o que é um trapézio isósceles, você precisa primeiro saber o que é um trapézio. O trapézio ele é um quadrilátero, ou seja, um polígono de 4 lados. Ele é essa figura externa aqui, ó, começa no A, B, C, D e volta para o A. Esse quadrilátero aqui é o trapézio. E o que determina? É todo quadrilátero que é um trapézio? Não, não é. Para ser trapézio, o quadrilátero precisa ter 2 lados paralelos. Aqui nessa figura é fácil perceber que o lado paralelo é BC e AD, né? Esses são os lados paralelos. Porque se eu pegar aqui CD e AB, eles não são paralelos. O B está muito mais próximo de C do que o A está de D. Então não tem como esses dois segmentos aqui serem paralelos. E se isso aqui é um trapézio e esses dois aqui é fácil de ver que não são paralelos, quais são os lados desse trapézio que são paralelos? É o lado BC ao lado AD. E essa aqui é a principal informação para a resolução do problema. Mas antes de começar a resolver, agora eu quero explicar para vocês o que é o isósceles. Então eu já falei para vocês que um trapézio é um quadrilátero que tem 2 lados paralelos. E se eu acrescentar que ele é isósceles, eu estou dizendo que além desses 2 lados aqui serem paralelos, esses outros 2 lados aqui são iguais, ou seja, eles têm a mesma medida. Isso aqui significa isósceles. Se eu falar simplesmente trapézio, eu asseguro que é um quadrilátero que tem 2 lados paralelos. Se eu falar que é um trapézio isósceles, eu asseguro que ele tem 2 lados paralelos e os outros 2 lados são iguais, tá bom? Por consequência, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui e esse ângulo aqui ele é igual a esse ângulo aqui. Essas são as consequências de dizer que esse trapézio é isósceles. Esse lado é igual a esse, esses 2 ângulos aqui são iguais, esses 2 ângulos aqui são iguais. Como eu falei para vocês, essa informação não me serve, é só para você saber o que é isósceles. Vou tirar ela daqui e vou ficar só com a informação de que isso aqui é um trapézio e que BC é paralelo a AD. Tá bom? Agora vamos seguir procurando quais são as outras informações que tem no nosso comando. Já falou aqui, né, do trapézio isósceles mostrado na figura a seguir. Ele tem que M é o ponto médio do segmento BC. Se M aqui é o ponto médio do segmento BC, então significa que a distância de B para M é igual à distância de M para C. Ou seja, essa base aqui é igual a esta base aqui. É isso que significa o ponto M ser ponto médio de BC. Seguindo aqui o comando. E os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em 3 partes iguais. Cadê o segmento AD? Está aqui, ó, segmento de A até D. Se o ponto P e Q divide esse segmento em 3 partes iguais, significa que esta base é igual a esta, que é igual a esta. São 3 partes iguais. Essas são as informações que me dão aqui em cima. Eu tenho um trapézio, esse lado aqui é paralelo a esse. Eu tenho M como ponto médio, então essa base aqui é igual a essa base aqui. E tenho aqui P e Q divide AD em 3 partes iguais. Então essa base, que é igual a essa base, é igual a essa base. Aqui embaixo, pelos pontos B, M, C, P e Q, são traçados segmentos de reta determinando 5 triângulos internos ao trapézio, conforme a figura.
Aqui estão os triângulos, olha, eu vou enumerar aqui. Esse aqui é o triângulo 1, esse aqui é o triângulo 2, esse aqui é o triângulo 3, esse aqui é o triângulo 4 e esse aqui é o triângulo 5. Então eu tenho 5 triângulos internos, foi isso que ele me disse nessa parte aqui. E aqui embaixo é o comando que ele pede. A razão entre BC e AD que determina áreas iguais para os 5 triângulos mostrados na figura é... Ele quer que eu encontre BC sobre AD, que foi o que eu coloquei aqui. Para fazer isso, eu preciso saber como eu calculo a área do triângulo. Ele quer que todos eles tenham a mesma área. A área do triângulo ela é calculada base vezes a altura. As fórmulas tradicionais colocam um H, que eu coloco o A, que é para você lembrar que é A de altura, dividido por 2. É assim que eu calculo a área do triângulo. Você sabe por que a área do triângulo é calculada assim? A área do triângulo tem esse formato porque se eu tenho um triângulo qualquer aqui, ó, se eu fizer um prolongamento desse triângulo aqui, ele me dá um quadrado. Como eu calculo a área do quadrado? Eu calculo a base vezes a altura, né? Eu tenho base vezes a altura e ele me dá a área desse quadrado aqui. Só que como eu quero só do triângulo, eles são dois triângulos iguais, esse aqui é igual a esse, porque eu só fiz pegar esse lado aqui e coloquei para cá. Então se eu pego base vezes a altura e divido por 2, eu vou ter a área só do triângulo que eu quero. E é por isso que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Isso serve para qualquer triângulo. Se eu fizer um formato um pouco mais diferente aqui, ó. Esse triângulo aqui já é diferente desse, mas eu faço a mesma coisa. Eu faço prolongamento aqui e tenho de novo base vezes a altura. Eu vou ter a área total, base vezes a altura. Se eu dividir por 2, eu vou ter a área só do triângulo. E é por isso que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Tá bom? Feito isso... Agora eu preciso encontrar essa razão para que todas as áreas sejam iguais, ou seja, eu tenho que comparar a área do triângulo 1 com a área do triângulo 2, com a área do triângulo 3, com a área do triângulo 4, com a área do triângulo 5. Eu preciso fazer essa comparação para poder encontrar essa razão de BC e AD. E se eu tenho aqui que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, eu tenho que encontrar agora a altura desses triângulos aqui. E agora é onde vai ser muito útil a informação do trapézio, que tem dois lados paralelos. Porque se entre dois segmentos paralelos eu traçar uma perpendicular, o que é uma perpendicular? É o segmento que tem 90 graus aqui na base. Se eu tenho esses dois segmentos paralelos e eu traço essa perpendicular, ela vai ter uma medida aqui, que eu vou colocar a minha medida altura. Se eu traçar uma segunda perpendicular entre esses dois segmentos paralelos, ela também vai ter a mesma altura. A distância entre dois segmentos paralelos vai ser a mesma em qualquer ponto que eu meça. Se eu calculo aqui nesse ponto, ela tem uma medida que eu chamei de A, é o tamanho desse segmento. Calculo aqui nesse outro ponto, ele também vai ter a mesma medida, que é o tamanho A que eu calculei. Se eu fizer um terceiro segmento aqui, ele também vai ser uma medida A. Ou seja, em qualquer ponto que eu coloque, ele vai ser a mesma medida. E essa informação aqui é o que vai me permitir fazer esses cálculos aqui, olha, porque o que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é eu pegar aqui do vértice, por exemplo, do triângulo 1, e traçar um segmento perpendicular à base, que no caso aqui é AP. Ou seja, aqui tem 90 graus. E aqui eu encontro uma altura A1, ou seja, a altura do triângulo 1, porque eu peguei aqui do vértice B e fiz uma perpendicular à base AP. No triângulo 2 é a mesma coisa, só que agora eu pego do vértice P e calculo uma altura até a base BM, uma altura que seja perpendicular. No terceiro triângulo, a mesma coisa. E vou fazer isso com todos os triângulos. Fiz aqui com o 4 também. E vou fazer com 5. Você consegue perceber que a altura do triângulo 1 vai ser igual à altura do triângulo 2, que vai ser igual à altura do triângulo 3, que vai ser igual à altura do triângulo 4, que vai ser igual à altura do triângulo 5. Ou seja, todos os triângulos têm a mesma altura. Eu posso dizer isso porque o segmento BC, esse lado aqui superior, a base menor, ele é paralelo ao segmento AD, que é a base maior aqui inferior. E entre dois segmentos paralelos, qualquer perpendicular que eu trace terá a mesma medida. E essa informação é fundamental para eu encontrar as áreas iguais para os 5 triângulos. Eu preciso encontrar isso aqui. Como eu faço isso? Eu vou comparar a área do triângulo 1 com a área do triângulo 2. Vou fazer assim, olha. A área do triângulo 1 tem que ser igual à área do triângulo 2. Como eu calculo a área do triângulo 1? Ele vai ser a base 1
vezes a altura 1 dividido por 2. Base 1 vezes a altura 1 dividido por 2. Isso aqui tem que ser igual à área do triângulo 2. Qual é? É base 2 vezes a altura 2 dividido por 2. Isso aqui é base 2 vezes a altura 2 dividido por 2. Para resolver essa equação, eu posso passar o que está dividindo multiplicando, né? Então, eu vou ter base 1 vezes a altura 1. Peguei isso aqui e vou multiplicar com esse 2 aqui, ó, vezes 2. Isso aqui é base 2 vezes a altura 2. Vou multiplicar por esse 2 aqui, olha. Volto aqui para baixo. Vou pegar o base 1. Agora eu vou pegar tudo isso aqui que está multiplicando com B1 e vou passar dividindo aqui, ó. Base 1 é igual a base 2 vezes a altura 2 vezes 2, dividindo por... Isso aqui eu vou passar dividindo para cá, ó. A1 vezes 2. Altura 1 vezes 2. Isso aqui é base 1 é igual. 2 dividindo por 2, isso aqui já vai simplificar. Altura 2 dividido por altura 1. A altura 2 não é igual à altura 1, que nós olhamos aqui. Olha, a altura 2 ele vai ser igual à altura 1. Por quê? A distância entre segmentos paralelos tem a mesma medida. Então, esse valor aqui é igual a esse, vão ser simplificados e só resta base 2. Base 1 é igual a base 2. Para que a área do triângulo 1 seja igual à área do triângulo 2, eu tenho que a base 1 tem que ser igual à base 2. Ou seja, essa base aqui tem que ser igual a essa aqui, para que esse triângulo tenha a mesma área desse. Mas perceba uma coisa, se a base 1 for igual à base 2, então as 5 bases são iguais, porque essa base 2 ela é igual à base 4, e a base 1 é igual à base 3, que é igual à base 5. Ou seja, base 1 é igual à base 2, que é igual à base 3, que é igual à base 4, que é igual à base 5. Todas as bases são iguais dos triângulos. Os segmentos 1, 2, 3, 4 e 5 são iguais, e assim eu consigo a solução do meu problema. Por quê? Porque eu posso dizer que BC, o segmento BC, ele é igual a base 2 mais base 4. E o segmento AD, ele é igual a base 1 mais a base 3 mais a base 5. Isso aqui me dá 2 bases e esse aqui me dá 3 bases. Ou seja, o BC aqui em cima ele tem 2 bases. O AD aqui embaixo, ele tem 3 bases. Com isso eu posso fazer minha solução aqui, olha. BC é igual a 2 bases e o AD é igual a 3 bases. Com isso eu posso simplificar base por base e só vai me restar 2 terços. Então o simples fato de ser trapézio, ele já me dá que BC é paralelo a AD. O fato de BC e AD serem paralelos, ele me permite afirmar que todas as alturas do triângulo são iguais. O fato das alturas serem iguais, eu posso afirmar que todas as bases têm que ser iguais para que eles tenham a mesma área. E com isso eu posso afirmar que a razão entre BC e AD é igual a 2 terços. E aqui nas minhas alternativas, a resposta correta é a letra B, 2 terços. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, coloca aí no comentário, que é para eu poder gravar um vídeo e tirar a dúvida de vocês. Beleza?